Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo e a salvação para a vida eterna? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus, uma pequena porção de texto e uma reflexão para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Então, seja muito bem-vindo. Já clica aqui no inscreva-se durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo e o algoritmo sugerir para mais pessoas. Amém? Então, vamos lá. Nossa porção do texto hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Então Jesus aqui nos adverte com as nossas preocupações. Mas Ives, então eu não preciso me preocupar com nada? Não, você pode e deve se preocupar sim com algumas coisas, mas isso não pode tirar a dependência de Deus em sua vida. Isso não pode tirar de você o privilégio de depender de Deus para todas as coisas. Então, quando nós buscamos o reino dos céus e sua justiça, ou seja, nós queremos viver a vontade de Deus para a nossa vida, aí nós não precisamos nos preocupar com essas pequenas coisas. Ele deu um exemplo que o Senhor cuida dos pássaros, cuida dos lírios do campo, não cuidaria de nós que somos mais importantes do que isso para Ele? Nós que somos seus filhos. E para cada dia vá seu mal. Nossa, todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam, né? Então, para cada dia já tem o seu mal. Nós não devemos viver ansiosos pelo dia amanhã e nem com pesar do que vivemos ontem. Então nós temos que estar no presente. Nós não devemos ficar sofrendo pelo que já aconteceu e nem antecipadamente ou ansiosos pelo que vai acontecer. Amanhã nós temos que viver o presente, hoje, até porque nós não somos capazes de acrescentar uma hora sequer em nossa vida aqui, como Jesus diz, vocês se preocupam tanto com as coisas, vocês não sabem, não conseguem nem garantir a própria vida de vocês para um minuto sequer. O Senhor, que é dono da vida, Ele pode fazer o que Ele bem entender. Então nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, nós temos que viver as vontades do Senhor para as nossas vidas, aquele propósito que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele tem já determinado para mim. É lógico que eu posso fazer as minhas escolhas, mas eu prefiro viver a vida que Ele tem para mim. E cadê?
Então, mesmo essas pequenas coisas, que se vestir, o que comer, nós temos que deixar de tomar a nossa mente por essas coisas, né? Nós temos, por exemplo, lembrando de Elias, Elias estava na caverna e o Senhor levou comida a ele, enquanto retirou o povo do Egito. Durante 40 anos o Senhor dava todos os dias a porção de alimento para eles, o maná e as codornizes, as codornas. Então, como nós aprendemos na oração do Pai Nosso com Jesus, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ou seja, nós oramos pedindo o pão de cada dia, acreditando que Ele nos fornece o pão de cada dia, que Ele nos dá aquilo que nós precisamos todos os dias, mas aí nós ficamos preocupados com o amanhã, nós ficamos abatidos com o amanhã. E ontem nós recebemos a pastora Zoe aqui na Zion Campinas, e ela relembrou algo que a mãe dela falava muito, né? Ela falou assim, minha mãe nunca reclamava, minha mãe, tudo que precisava, ela falava, o Senhor proverá, Deus proverá, né? Saudosa doutora Sarah Hayashi, e mesmo após a sua partida para o Pai, ela continua com seu legado, deixando muitos ensinamentos para nós, através daqueles que conviveram de perto com ela e continuam nos ensinando. E isso é uma coisa que nós temos que levar para a nossa vida, né? O Senhor proverá. É lógico que nós temos nossos desejos, nossas vontades, tudo, mas isso não pode sobressair as nossas preocupações do hoje e muito menos a nossa dependência de Deus. Estarmos dependentes de Deus é permitir com que Ele haja em nossas vidas. E às vezes nós precisamos passar por situações para que nós entendamos isso, que é depender totalmente de Deus. Eu não sei você, mas eu já passei diversas situações na minha vida em que não existia mais saída, que não existia mais o que fazer com as minhas próprias forças, com o meu próprio braço, com a minha própria inteligência, com a minha própria força, né? E aí precisei recorrer ao Senhor, como eu já deveria ter recorrido antes, entregue nas mãos dele. Então, às vezes, nós precisamos passar por situações assim para lembrar que nós somos dependentes do Senhor. Quando nós não dependemos dele, nós estamos dizendo que nós não precisamos dele. Nós precisamos fazer o ordinário, o simples, aquilo que nós podemos fazer para que ele possa fazer o extraordinário nas nossas vidas. Amém? Então, essas preocupações não podem tomar a nossa vida, não pode tomar a nossa mente, não podem tirar o nosso sono. E existem pessoas, conheço pessoas que perdem o sono por questão de roupa, por questão de que vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias, não pela roupa, mas por tudo, por questões que cabem ao Senhor e não a nós. Se nós apenas fizermos a nossa parte, nós não precisamos viver ansiosos. Se nós estamos fazendo o ordinário, aquilo que cabe a nós, nós não precisamos viver ansiosos, ficar ansiosos. O Senhor cuidará. Se algo acontecer fora daquilo que nós esperamos, glória ao Senhor. Mas foi ruim, glórias ao Senhor. Ontem, como também com a vida de José, que eu uso muito ela aqui, amo muito a vida de José, o que nós aprendemos com ele, fizemos o nosso devocional em Gênesis aqui alguns dias atrás, e ele foi preso, ele foi traído, ele foi perseguido, mas tudo isso corroborou para
aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Em tudo que ele fazia, ele já estava maduro e prosperando aonde era colocado. E depois, no final, quando ele estava com os irmãos dele, ele lembrou, né? Posso eu me colocar no lugar de Deus? Ou seja, ele estava ciente que dependia totalmente do Senhor, que todas as situações em quais em qual ele foi colocado, não devido àquilo que ele fez, ele sabia que estava amparado pelo Senhor. Então, por mais ruim, por pior que fosse a situação em qual ele estava, e não era culpa dele, ele sabia que o Senhor estava ali para tirar ele, e isso é viver dependendo do Senhor, isso é entregar tudo nas mãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você deposite toda a sua confiança nessa semana no Senhor. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.